O tema que a gente vai estudar hoje é sobre confissão e perdão. Então a gente vai falar sobre o perdão, né? Como é importante, o que a Bíblia diz sobre o perdão, o que a Bíblia também fala sobre o que é confessar, né? Como é que eu devo confessar, se eu devo confessar ao meu irmão, ou se eu devo confessar... Quais pecados, né? Quais pecados, justamente. Então a gente vai estudar... Se a confissão de pecado se refere a de mim só para com Deus, se eu peco com o irmão, será que eu devo me confessar para ele? Se é um pecado público, né, diante da igreja, se eu devo confessar diante da igreja. Então, tudo isso a gente vai ver aqui, né? E até um tema bem polêmico, né? Porque a gente vai ver aqui o que a Bíblia diz, né? Porque o que a gente tem que ir é pela Bíblia, né? Não pelo que os homens falam, mas o que a Bíblia diz, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta, ela diz o seguinte: qual a instrução ou que instrução divina, certo? Concernente a uma confissão do pecado, ao eu confessar o pecado, né? Entendi. Qual seria a instrução, né? Isso. Qual seria a instrução aí, né? Divina, concernente. No caso, aquele concernente quer dizer o quê? Com relação, né? Concernente com relação à confissão de pecado, né? A instrução é simples. Eu sei que a gente vai falar mais sobre isso, né? De acordo com o decorrer do estudo aqui. Mas a instrução divina é que a gente confesse o pecado que a gente cometeu. Não é simplesmente eu só pedir a Rigo, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, né? Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Não. Mas a gente poder definir, distinguir ali, né, a confissão daquele pecado que a gente cometeu. Que a gente vai ver isso. Lê pra gente, Leandro, Números capítulo 5, versículos 6 e 7. O que é que diz lá em Números capítulo 5, verso 6 e o verso 7? Dize aos filhos de Israel: quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada e confessarão o pecado que fizeram. Então, aqui é uma instrução que o próprio Deus fala ali para o profeta, né? Moisés, né? Dize aos filhos de Israel, né? Quando o homem ou mulher, né, vier a cometer algum pecado, né, transgredindo contra o Senhor, essa alma será culpada, né? Culpada pelo pecado que ele cometeu. O que é que ele deve fazer? Confessar o pecado que ele fez. Entendeu? Então, essa é a instrução divina, né? Muito bem, isso mesmo. Então, a segunda pergunta, ela diz o seguinte: quão fútil é procurar esconder o pecado? Eu acho que eu posso até trocar aqui com inútil, né? Inútil, né? Procurar esconder o pecado, né? E Deus não se esconde nada. Porque a gente não tem como esconder, né? A gente sabe que a própria Bíblia diz, né? Se eu subo aos mais altos céus, nas mais altas nuvens, lá tu estás. Então, no caso, se eu for para a Lua, Deus vai estar lá, vai né? Tá lá. Se eu desço, a Bíblia diz, né? Se eu desço nas mais profundezas, né, do mar, né, lá também tu estás. Então, para onde eu fugir, o Senhor lá vai estar. Então, de Deus, uma coisa é certa: não tem como se esconder, né? E se a gente se esconder, a Bíblia diz, né, que não há nada oculto que não seja revelado. Eu posso até me esconder do homem. Como ninguém está vendo aqui, né? Entre quatro paredes, né? Estou escondido, não é possível, não tem cano, não tem nada, né? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Vamos ver lá, né? Em Hebreus, capítulo... Tem vários textos aqui, né? Números, Salmos, Hebreus, né? Mas pode ler aí. E se não fizeres assim, eis que pecastes contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos achar. Números 32 e o verso 23. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Salmos 9, verso 8. 90, verso 8, né? 90, verso 8. Okay. Antes todas as coisas estarão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar, né? Hebreus 4:13. Olha só, né? Então, o primeiro verso que ele leu, né, diz que a gente vai sentir, né, o nosso pecado quando vos achar.
né? Quando a gente sente o peso, né, de que a gente cometeu algo mal contra o Senhor, né, é porque Deus está fazendo ele sentir o pecado que ele cometeu, mesmo que aquele pecado que ele tenha cometido de forma oculta, em que ninguém estava vendo, né? Mas Deus faz com que ele sinta esse pecado, né? O verso 2 diz que diante dele, ele pôs as nossas iniquidades, né? Os pecados que estavam ocultos, ele pôs à luz do próprio rosto dele. Então, não tem como esconder, né? E diz aqui que antes de todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Vamos para a terceira. Que promessa, né? Que promessa é feita aos que confessam seus pecados? Será que tem alguma promessa aí, Gleice? Será que tem alguma promessa aí para que, tipo, será que eu vou ser próspero aí? Vamos dizer, será que eu vou ter um carro, uma casa? Será que quando eu confessar meus pecados, será que pode ser que eu não sou rico porque eu tenho muito pecado e eu não confessei a Cristo? O que será que a palavra diz aí, hein? A gente vai ver a resposta a essa pergunta nessa e na próxima, né? Que promessa é feita aos que confessam seus pecados, né? A promessa de que ele será purificado, de que ele será perdoado pelo mal que ele fez. E aquele mal que ele fez, ele já não mais sentirá aquele peso, né, do pecado que ele cometeu, né? Então, lê para a gente, Leandro, 1 João 1,9, né? Já que você está com a palavra de Deus aberta aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Se confessarmos, né? Se confessarmos, né? Não adianta também só sentir, né? Deus quer, mesmo Ele sabendo de todas as coisas, Arrigo e Leandro, né? Ele quer que você confesse, né? Deus, né? Foi ao encontro de Adão e Eva, né? Como Arrigo aqui bem comentou, né? E ele não chegou logo acusando, né? Eles, por acaso, comeste, né, do fruto que eu te ordenei que não comesse, né? Ele queria que Adão e Eva confessassem, né? Jesus não chegou condenando logo de vez, não. Após que ele confessou, aí depois veio o perdão. Veio o perdão, né? Então, se a gente confessar, ele vai perdoar. Essa é a promessa. Essa é a promessa, né? O que eu achei importante também, Gleice, você confessar os pecados da pessoa certa, né? Porque tem pessoas que procuram um líder religioso para confessar, né? E o líder religioso ele é pecador igual nós, né? Isso mesmo. A pessoa tem que ir direto a Deus. Porque só Ele pode perdoar o pecado, né? Exatamente. Como diz lá, né? Se a gente voltar, né? Dois versículos não, porque aí é João 9, nesse caso, né? João 9, né? 9. Mas se a gente pular um pouquinho, 3 versos depois, ele diz, ó, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Então, Jesus é o nosso único intercessor, o nosso mediador entre nós, homens, e Deus, o Pai. E caso, Arrigo, né? A gente tenta encobrir, né? A gente não confessa, não, eu vou encobrir, né, o meu pecado, né? É o que acontece. Seria essa a próxima pergunta, é isso? Como é que diz aí, né? Quais são os diferentes resultados de encobrir e confessar os pecados? Né? Quais são os diferentes resultados? Quais são os resultados de encobrir, né? E confessar os pecados? Né? Ok. Né? Então, vamos direto ao versículo, né? Provérbios 28, 13, né? Que aqui diz, Leandro, lá. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Alcançará a misericórdia, né? Então, a pessoa que encobre as suas transgressões, né? Não as confessa, o que acontece? Essa pessoa nunca vai prosperar. Porque ela não vai ter paz, ela não vai ter paz, Gleice. Ela não tem paz, entendeu? A Kali fica martelando na cabeça dela. Fica, né? Lógico, né? Quando a pessoa tem o Espírito Santo, né?
há um momento que o Espírito Santo está tocando, né? Que chega uma hora que o Espírito Santo já se retira, né? Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele vai ficar ali, ó, incomodando, mostrando que você fez algo errado, que você tem que corrigir aquela linha. E você só vai sentir paz quando você fizer o certo. Exatamente. Entendeu? Né? E aquele que confessa, como diz aí o texto, vai alcançar a misericórdia, né? Deus vai abençoar essa pessoa, né? Deus vai cobrir de bênçãos essas pessoas. Não é isso? Então, vamos lá, vamos seguir. Com exatos, deveríamos ser na confissão de nosso pecado. Aqui ele quer dizer o que? Como eu tenho que ser? Qual é a exatidão que eu tenho que ter em confessar o meu pecado? A Bíblia, será que a Bíblia diz uma forma lá, como é que a Bíblia pode... A Bíblia diz não, a Bíblia diz sim. A Bíblia vai dizer como que eu posso confessar o meu pecado. Seria exato, né? Essa confissão. Ok. Boa pergunta. Vamos lá para Levítico. Vamos ler. Depois a gente comenta aqui. Levítico 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Né? Então aqui foi bem claro, né? Não é, como eu falei no início, né? Eu chegar e dizer, Senhor, perdoa o meu pecado, né? Perdoa os meus pecados, né? Ele quer, por mais que ele saiba de todas as coisas em que você pecou, você deve confessar naquilo, como diz o texto, naquilo que pecou. Será, pois, que, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, né? E eu queria abrir um parênteses aqui, Rigo, né? Não desfazendo daquilo que a gente já afirmou aqui, né? Porque Jesus Cristo é o nosso intercessor, o nosso mediador entre o homem, entre Deus e o homem. Mas caso eu venha pecar contra o meu semelhante, né? Eu devo só confessar só a Deus? Caso eu peque, né, um pecado ali público, né, mediante a igreja, né, onde houve escândalo, aquela coisa toda, será que eu devo confessar só para Deus? Né? Eu queria abrir um parênteses aqui, porque eu quero ler um texto aqui que faz muito sentido naquilo que a gente está comentando, que diz o seguinte, né? A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados. Esses pecados podem ser de natureza que devem ser apresentados a Deus unicamente, podem ser faltas que devam ser confessadas a pessoas por elas ofendidas, né, caso ela foi ofendida ali, ou podem ser de caráter público, devendo então ser confessados com a mesma publicidade. Aí toda a confissão, porém, deve ser definida e sem rodeios, reconhecendo justamente os pecados dos quais sois culpados. Vocês lembram de José, por exemplo, quando ele foi ali tentado pela mulher de Potifar, né, tal, a cometer o delito, né, o ato do adultério, né, e ele negou, né, ele fugiu, né, e ele disse para a mulher, como eu cometeria tão grande maldade contra o meu Senhor e contra Deus que está no céu, né, porque era um pecado que ele não ia cometer somente contra Deus, né, ao seu mandamento, mas contra o seu próprio próximo, né, o seu próprio patrão ali, né. Então, caso você ofenda alguém, algum irmão, o vizinho, parente, irmão, quem quer que seja, você, claro, deve confessar a Deus, Senhor, eu pequei contra o meu irmão, mas o que eu devo fazer? Eu devo ir até ele, pedir perdão, né, confessar, não, eu errei e tal, porque senão ficaria uma coisa muito injusta. A gente pede perdão a Deus, mas a pessoa que está ofendida ali sabe lá se você pediu perdão a Deus ou não. E a mesma coisa é aqueles pecados públicos. Né? Eu devo confessar, chegar lá, não, eu errei, eu cometi tal ato, né? Estou aqui confessando o meu erro, né? Mostrar o quão realmente eu estou arrependido pelo mal que eu fiz, né? E Deus vai lá e perdoa também aquela pessoa, né? Então isso é importante. Isso mesmo. Vale também lembrar também, ressaltar isso aqui também, que tem pessoas também que pode acontecer assim, dizer assim também em inglês, pensar assim, mas e se eu pedir perdão para aquela pessoa e aquela pessoa não me perdoar?
eu vou ser perdoado ou não, só vou ser perdoado se aquela pessoa me perdoar. Meus amigos ouvintes, se você chegar naquela pessoa que lhe fez mal, né? E até você também fez alguma coisa também por ela também, né? Mas que você não perceba, não sabe, né? E você chegar nela e pedir esse perdão e ela não lhe perdoar, você continue orando por ela. Continue orando por ela e você fique em paz, porque você fez sua parte, entendeu? Cabe a ela agora ela aceitar ou não o perdão. A própria entendeu? oração do Pai Nosso, quem teme a Deus se atenta ao que diz lá na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores, né? A Bíblia diz, se você não perdoa o seu irmão, então Deus não vai lhe perdoar. Então a própria pessoa está trazendo males para si mesmo. Ora, se seu irmão pecou, ele veio até você, confessou o pecado dele, mostrou que está arrependido, lhe pediu perdão e você ainda continua com mágoa, o problema está em você, né? Não está mais nele, né? Claro, você não precisa, né? Se for algo que realmente ofensivo demais, em que você diz, não tem como eu manter a minha amizade com aquela pessoa. Cara, mas perdoe, né? Você não precisa, né, estar sempre junto com ele, né? Mas perdoe, né? Se você vê que é uma pessoa em que não lhe é uma boa companhia, você também não é obrigado a conviver com a pessoa. Mas também você tem que fazer o seu papel de cristão, né? Liberar o perdão, Liberar o perdão. Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos para a 6, né? A 6 ela diz o seguinte: em que medida reconheceu Israel certa vez o seu mal proceder? Seu mal proceder. Certo. Né? Em que medida reconheceu Israel certa vez o seu mal proceder? Teve várias outras vezes, né? Mas umas das primeiras ali, tá lá no livro de Samuel, né? Quando eles pediram um rei para si, né? Eles viram as outras nações, tudo tendo um rei, né? E Israel não tinha rei, né? Para eles, né? Porque o próprio Senhor era o rei deles, né? Mas eles invejaram, né, o sistema de outras nações e lhe pediram um rei ali a Samuel. O que é que diz lá em Samuel 12:19, né? Depois desse pedido que eles fizeram. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Um rei, né? Então, eles tiraram a sua confiança do Senhor para colocar nas mãos de um rei que eles mesmos escolheram, né? Então, você até pode perguntar, mas por que o povo está pedindo a Samuel para que Samuel rogasse ao seu Deus para que Deus perdoasse o seu pecado de ter pedido um rei para eles, né? Porque eles não oraram diretamente a Deus, oraram, né? Mas já que eles fizeram um pedido a Samuel, e Samuel atendeu o seu pedido, rogando a Deus para que liberasse e desse essa oportunidade para que o povo, né, pela insistência do povo, de ali colocar um rei, agora o próprio povo vai até Samuel para pedir que Samuel rogasse ao Senhor para que lhe perdoasse o mal que eles fizeram, né, de ter escolhido um rei. Né? Eu não sei se quem está ouvindo aí entendeu o que eu falei, né? Mas a gente vai comentar mais também sobre isso a partir das próximas perguntas e você vai entender melhor, né? Vamos lá, vamos caminhar. Vamos falar agora de Davi, né? Uhum. Quando Davi confessou seu pecado, que disse ele haver Deus feito? Quando Davi, né, confessou o seu pecado, o que disse ele, né, o próprio Davi, de Deus ter feito, né, com ele. Bom, ele conhece muito bem, Davi ali pecou, logo após ali a visita ali do profeta, ele reconheceu o seu pecado e confessou seu pecado ao Senhor, por mais que teve as consequências, né, e consequências não tão leves, né, mas consequências graves, né. Que ele mesmo plantou, né? Oi? Que ele mesmo plantou, né? Que ele mesmo plantou, né? Você vê, isso aí foi um ponto importante que você tocou, Luiz, porque assim, tem pessoas que podem pensar assim, mas eu confessei, né?
Eu confessei, eu pedi perdão, né, para Deus, né? Uhum. E Deus me perdoe porque eu estou passando por isso, né? Porque Ele perdoou, mas a consequência, Ele não é que Ele não perdoa, ela tem que, A gente ela colhe, tem que né? colher, né? Ela tem que deixar, né? Porque senão seria muito bom, né? Ou fazia maldade aí pedia perdão a Deus e Deus dizia, tá bom, vou apagar tudo aí que você fez aí, né? Não seria justo, não seria justo, né? E Deus é justo. Então, Davi, ele pediu perdão e Deus perdoou, mas a consequência veio, né? A consequência veio, né? A espada mal não plantado saiu ali, da casa dele, né? o mal Como plantado você- ali por ele próprio mesmo permaneceu, né? E por muito tempo. E ele sabia, né? E ele sabia que tudo que ele estava passando foi o que ele plantou, né? E Então, agora ele estava colhendo. Uhum. O que é que diz lá em Salmos 32:5? O que é que Davi disse, Leandro? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Que interessante, né? Então, Davi fez tudo aquilo e que a gente comentou aqui, né? Ele confessou o seu pecado, né? A maldade ele não encobriu, porque quem encobre as suas transgressões jamais prospera, né? Uhum. Davi, ele alcançou misericórdia. E olha só o que ele falou. Ele dizia eu vou confessar ao Senhor as minhas transgressões, né? E ele confessou. O que é que Deus fez, né? E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então é isso que acontece. Quando você confessa, quando você não encobre, né? Quando você tem um intuito no seu coração, não, eu vou confessar, eu pratiquei o mal aqui, e Deus vai lá, ele perdoa. E Deus perdoou. Não é isso? Deus Isso perdoou. mesmo. Então essa é a promessa, né? Ele vai ter misericórdia, né? E vai lhe perdoar. Amém. Ele é o Deus do perdão, né? Exatamente. Continuando falando sobre Davi, na 8 ela diz o seguinte: em que punha, né, Davi a esperança de perdão. Certo. Salmo 51:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele diz, ó, tem misericórdia de mim. O Senhor tem ou não tem misericórdia da gente? Com Tem misericórdia, certeza. né? Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos perdidos. Estava perdido, né? Segundo a tua benignidade, né? Como diz aqui, né? Apaga as minhas transgressões, né? A própria Bíblia diz, né? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então não há pecado em que Deus não possa lhe perdoar, né? O homem não pode chegar, ele pode ir até ao fundo do poço. A graça de Deus é tão grande que pode alcançá-lo. Em segundo a multidão das tuas misericórdias, né? Perdoa os meus pecados. Jesus foi lá, Deus foi lá e perdoou o seu pecado. Amém. É lindo demais, né? Salmos, eu sou apaixonado por Salmos. Muito bonito. A 9, ela diz o seguinte: que está Deus pronto a fazer por todos os que buscam perdão. Que buscam perdão. Que Deus aí está, né? Pronto a fazer. Aquele que busca, né? Que almeja, né? Que pede o perdão. Certo. Você disse aí que gosta do livro de Salmos, né? Vamos para Salmos. É. Agora, Salmos 86:5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Invocam, né? Ó, pode ver, né? O Davi reconheceu, né? A bondade, a misericórdia, a benignidade de Deus, né? Que era tamanha que não podia enumerar, né? E ele, né? Como a gente estava comentando aqui, colheu as consequências, né? Os frutos do seu pecado, né? Que se estendeu ali para a sua família, né? Mas ele não estava ainda, ele não permaneceu murmurando contra o Senhor, né? Ele não achou injusto ali, não. Simplesmente, ele só estava colhendo aquilo que ele plantou, né? Então, assim, Deus, ele pode lhe perdoar. Deus, ele tem misericórdia, né? Basta você só temer, invocar o nome dele
que ele vai te alcançar. Deus é o Deus do perdão. Jesus é o Deus do perdão. Entendeu? Ele está pronto a lhe perdoar. Não há maldade, né? Tem gente que diz assim, mas é bonzinho demais. O cara faz tudo de mal, mata, rouba, faz toda... Aí agora vem e pede perdão para Deus e Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa. Jesus morreu por todos. E ele, quando ele morreu, ele disse o que, Leandro? O que foi que ele disse? Pai, perdoa porque eles não sei o que eles fazem. Tem como não, é incomparável, entendeu? Não tem como a gente saber, a gente entender esse amor, não. É aceitar, que dói menos. Vamos lá, vamos para 10, né? Qual é a medida... Estamos chegando no final, né? Isso. Qual é a medida da grandeza, da misericórdia de Deus? A Bíblia vai falar. Qual a medida da grandeza, da misericórdia de Deus? Será qual a medida aí? Que vamos ver que a Bíblia vai dizer qual é a medida dele aí. Lê pra gente, Leandro, aí em Salmos, agora 103, versículo 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, não tem tamanho. Não tem tamanho, não né? Tem tamanho. É uma medida assim... é muito elevado aquilo que nós imaginamos, né? Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, né? Não tem algo que a gente possa medir, né? Assim como os discípulos chegaram ali para Jesus e perguntaram quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Né? E Jesus não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Não era um número ali definido, né? 400 e tantas vezes, não. Mas para demonstrar que a gente deve conceder o perdão infinitamente, né? Enquanto a pessoa se sentir, né, arrependido, né, deve haver perdão, né? Tem até um versículo lá de Isaías 55:9, né? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, né? E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, né? É uma medida que não tem tamanho, né? Até porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, não tem nem comparação. É uma forma para que a gente possa entender um pouco mais, né? Para dizer que Deus, Ele tem misericórdia acima do que eu posso imaginar. A 11 não, né? A 12, né? Não, 11. A 11, eu vi de novo a medida, então vai ser falando sobre medida de novo. Em que medida perdoa o Senhor quando alguém se arrepende? Em que medida perdoa o Senhor quando alguém se arrepende? Pode ler, Leandro, pode ler. Isaías 7:55. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aqui a gente vê aqui uma coisa aqui muito importante. E agora aqui eu vou deixar aqui essa observação para nós como cristão. Para nós como cristão. Aqui diz o seguinte, deixa o ímpio o seu caminho. Então, a gente quer receber o perdão de Deus e a gente não quer ficar... porque, veja, o pecado, ele sempre vai estar pronto para a gente, né? Então, imagina... Fechar as portas, né? Exatamente. Então, imagina só, Gleice aqui, Leandro, se aquilo ali para mim, se eu estar perto daquela pessoa ali, eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, então o que eu tenho que fazer é deixar, né? É deixar. Nós não devemos se misturar. Nós não devemos se misturar. Entendeu? A Bíblia deixa bem claro que a gente não pode se misturar. Por que nós não podemos se misturar? Porque senão a gente pode se contaminar. Se contaminar. E a luz não tem como se misturar com as trevas, né? Justamente. O pastor deu um exemplo outro tão interessante, que ele disse assim, ó, se eu pegar tá escuro, tudo escuro aqui, e eu tô com a Bíblia vai iluminar alguma coisa? Não vai. Ela só vai iluminar o quê? Se eu tiver com uma luz, entendeu? Exato. Então eu preciso ser luz, para que ela clareie, entendeu? Então não tem como, então aqui deixe seu ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos.
e se converta ao Senhor, que se compadece dele. Tome para nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então eu tenho que deixar o mau caminho. Não adianta eu estar no caminho, né? Não existe dois caminhos, não existe dois senhor. A gente tem que trabalhar com isso. Ah, existe dois caminhos, existe dois senhor. Não existe nada disso. Existe um Senhor e existe um caminho, entendeu? O outro que inventaram foi Satanás. Então isso aí não é válido, entendeu? A gente tem que seguir o que? O que Deus manda, o que Deus pede. Então, se eu sou um cristão, eu não devo estar se misturando nas rodas dos escarnecedores. Ah, eu vou ser santo? Não é ser santo. Eu não posso, porque ali eu estou vulnerável a cair. Eu estou vulnerável a cair, então eu não posso se misturar. Eu tenho que estar o quê? De se afastar. Então, deixar esse mau caminho. Então, bem lembrado, né, Arrigo? Então, quer dizer que não é só pedir perdão, né? Não, ou até se arrepender, mas voltar a praticar as mesmas obras, né? Tem que deixar, não é isso? Tem que deixar os pensamentos maus, né? Converter ao Senhor e tornar para Ele. Né? Porque arrependimento é mudança de direção. Você está arrependido, é como se você desse a meia volta e fosse por outro caminho, né? Você não praticasse mais, né? Então, tem esse detalhe aí também. Isso mesmo. E qual é a razão dada para a prontidão de Deus em perdoar o pecado? Ok. Miqueias, capítulo 7, versículo 18. O que é que diz? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, e perdoas a iniquidade, e que te esquece da rebelião, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Então, qual é a razão dada para a prontidão de Deus em perdoar o pecado, né? Não há ninguém semelhante ao Senhor, né? Que perdoa a iniquidade, né? Que esquece, né? Pelo mal cometido ali, né? Não há, né? O Senhor não retém para si a ira, né? Não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer em benignidade, né? Tem prazer na misericórdia. Então, Ele é bondoso, né? Ele é misericordioso. Não há como igual ao Senhor, não há. Não existe, não. Vamos seguindo. Pode falar a terceira? A 13, né? Pode. Por que manifesta Deus tal misericórdia e longanimidade para com os homens? Por que se manifesta, né? Porque se manifesta Deus tal misericórdia e Ele é tão longânimo, né? Para com Ele os poderia homens, não né? ser, né? Poderia não ser, né? E ele tinha O toda a ser razão humano- de não ser, né? Porque o ser você humano é vê mau demais, desde deixa o ele, começo, né? Desde o começo, Jesus sempre está lutando, Sempre desde a buscando, criação. recorrendo. Aí ele começa com Noé, aonde ele veio, espera Noé lá pregar, não sei quanto, mais de 100 anos pregando, 120 anos pregando lá. E vai, ninguém se arrepende, ninguém quer, né? Aí Deus vai e destrói, né? Sem querer, mas tem que fazer, porque não, imagina, se ele não fizesse isso, misericórdia, a gente não tinha nem chegado nem aqui onde tá. Aí ele vai, a misericórdia dele diz, não vou mais dar mais, não vai ser mais com água que eu vou destruir, agora vai ser com fogo, né? Aí ele vai, Aprender, né? aí ele tenta, e hoje ele tá tentando até hoje, né? Porque ele não vê até hoje pela misericórdia, porque ele quer nos salvar, né? Ele quer salvar a mim, quer salvar você, né, meus irmãos ouvintes, quer salvar todos, por isso que ele até hoje não vê, porque ele sabe que quando ele vier, ele não vai vir mais como um cordeiro. Ele vai vir como um juiz, um né? leão. Aí você sabe que leão quando vem, ele vem para devorar. Então, porque é misericórdia. É misericórdia. Ele tem essa misericórdia. Mas vamos deixar a Bíblia falar, né? Segundo Exatamente. Pedro 3:9. Isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então, aqui já fala da promessa, né, do novo céus e de uma nova terra no qual ele saiu para preparar esse lugar, né?
Não deixarei vocês órfãos, né? Eu vou para o Pai. Ele prometeu o Consolador enquanto não viria essa terra, né? Mas quando tudo estivesse realmente pronto, preparado, ele viria para buscar os seus, né? Então, até lá, ele está na peleja, né? Enquanto ainda existe graça, nós temos a oportunidade de se arrepender. Isso mesmo. Né? Como a gente leu lá em Isaías 55, mas um verso após diz, ó, um verso anterior diz, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Né? Porque uma hora a porta da graça vai se fechar e a gente não vai ter mais a oportunidade de se arrepender, porque a porta da graça já vai haver fechado. Então, ele é longânimo para conosco, né? Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, né? E assim ele possa salvar o ser humano, né? Então, ele ainda está na peleja, está na luta para poder resgatar o ser humano. Infelizmente, muitos não aceitam, né, o chamado, ainda estão com o seu coração duro, né? Não endureçais o vosso coração, né? Tem gente que tem coração de pedra, infelizmente fica difícil para o Espírito Santo trabalhar nessa pessoa, né? É verdade. Vamos lá. Nós já estamos quase finalizando, né? E vamos falar agora sobre essas duas perguntas aqui. A gente... Para finalizar, né? Para finalizar. É um complemento da outra. No caso, isso, né? Muito bem. Ela diz o seguinte, que oração fez Moisés em favor de Israel? Seria interessante, né, Gleice? A gente já pedir já para Leandro já ler e depois a gente já comenta já. Pode ler, exatamente. Leia, Leandro, aí. Números, capítulo 14, verso 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. A gente tinha até comentando sobre isso, né? Pode falar. E qual foi, né? Nesse caso, o Moisés, ele pediu para o Senhor, ele rogou ali pelo Senhor, né? Segundo a grandeza da benignidade de Deus, né? Tanto que a gente já comentou aqui, para que lhe perdoasse este povo, né? Que cometeu muitos males, né? Contra o Senhor, né? Perdoa a iniquidade deste povo, né? Então, Gleison, eu achei muito interessante, como o nosso irmão Paulo Henrique falou ontem, e me chamou muita atenção, que eu não tinha percebido isso. Interessante que a Bíblia, a gente sempre tem algo a aprender, sempre tem algo a aprender. Por isso não existe ignorância da gente, a gente achar que sabe tudo, porque a Bíblia, ela é infinita em sabedoria. Você vê que ele disse, né, Paulo Henrique contou até um relato, onde um irmão estava, eu esqueci o nome agora, mas o irmão estava num carro, o outro tinha outro carro, e no outro carro tinha um casal que estava brigando, né, discutindo, né? E aí ele o pegou e orou por aquele casal, orou e pediu perdão veja só que interessante, pediu perdão pelo pecado daquele casal ali. E aí quando ele terminou a oração, adivinha? O casal tinha ficado em paz. Aí tinha cessado as brigas ali, né? Cessado a briga. Eu falei, rapaz, que interessante. Aí eu até comentei, né? Eu falei, rapaz, é porque a gente tem tanto pecado que eu vou pegar teu pecado aí para pedir perdão. Tu se vira com o seu, eu faço o meu. Mas não é isso. Você vê, ó, Moisés totalmente, ele pediu perdão pelo pecado do povo. Não foi pelo pecado que ele cometeu, mas foi pelo pecado do povo, né? Aí está a importância da oração intercessória, né? Isso. A gente está sempre intercedendo pelo próximo. E você vê como ela é poderosa, né? A oração intercessória, né? Então você vê, que nós possamos, né? Também, né? Nosso irmão ali pecou, nós possamos lá pedir perdão, pedir que Deus, né? Que Deus possa perdoar o pecado daquele nosso irmão, né? Como ele perdoou o nosso, que perdoou também nosso irmão. A 15, ela diz o seguinte, qual foi a imediata resposta do Senhor? Olha, então no caso teve uma imediata resposta, assim que Moisés pediu perdão pelo aquele povo, e assim que ele pediu, no caso, teve uma resposta imediata. Lê aí. Exatamente. Lê aí, Leandro. Números, capítulo 14, o verso 20. E disse o Senhor,
conforme a tua palavra, e perdoei. Olha só. Essa não foi a primeira vez, Arrigo, Leandro, que ali Moisés intercedeu pelo povo, né? Porque lá, quando ele estava lá no monte, né, que Deus estava dando as tábuas dos 10 mandamentos, o povo estava pecando ali, fazendo um bezerro de ouro, né? Isso aqui é o nosso Deus, tal. E Deus tinha dito para Moisés, eu vou destruir o povo. Ele disse, se tu for destruir, pode riscar meu nome do livro da vida. Você já pensou uma coisa dessa? Rapaz, você vê, né? Você vê que a gente tem que estar um pouco longe desse amor, né? Uhum. Amor com o próximo, né? Isso é o amor com o próximo, né? É dar a vida para o próximo, né? Dar a vida, né? Exatamente. E agora, mais uma vez, Moisés intercede pelo povo, né? E Deus diz, olha, conforme a tua palavra, eu vou lhe perdoar. Eu perdoei, né? Agora, porque Moisés era um homem justo, né? Uhum. O homem que realmente fazia tudo segundo a vontade do Senhor. Se nós fizermos segundo tudo a vontade do Senhor, a gente pode interceder, né? Fazer as orações intercessórias. Senhor, abençoa fulano de tal, perdoa o seu pecado, tem misericórdia dele, né? Que o Senhor possa alcançá-lo, né? Com a tua graça poderosa, teu Santo Espírito possa ir ao encontro dessa pessoa. Isso aí faz melhor para a gente do que Com certeza. Nós somos mais abençoados do que a outra pessoa que está ali sendo posta ali em oração. Com certeza. A gente teríamos muito o que falar, Rigo, mas a gente vai finalizar aqui a nossa programação para que a gente não possa se estender e a gente vai dar continuidade a falar desse assunto tão maravilhoso que é o perdão e a graça do Senhor.